Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque. Esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebemos Miguel Genovese, publicitário e mestre em inovação e empreendedorismo pela USP, com mais de 30 anos de carreira e passagens marcantes por grandes agências de publicidade e também consultorias globais. Atualmente, ele é diretor de inovação do Box Brasil Media Group e professor de pós-graduação na UCS. Vamos conhecer essa trajetória incrível e entender também a criatividade e a tecnologia, como é que elas vêm caminhando juntas para transformar os negócios e impactar tantas pessoas. Miguel, prazer ter você aqui. Prazer, Lilian. Olha, muito obrigada, porque você é uma pessoa que muda, transforma, corre atrás, faz as coisas acontecerem. A gente se conectou para uma agenda, acho que de 30 minutos, e ali foram horas criando, pensando, e eu gosto, gente, assim, tendo ideias. Isso é muito legal, né? Você está aberto ao novo, aberto a construir. Mas eu queria saber como que você começou tudo isso. De onde vem o Miguel? Conta para o nosso telespectador aqui, porque o Miguel tem várias vertentes aí, e eu acho que é importante as pessoas conhecerem essa potência. Legal, obrigado pelos elogios. Na verdade, vem da curiosidade. Eu sempre fui curioso. Eu nasci lá no interior do Rio Grande do Sul, lá na fronteira com o Uruguai, e eu já era curioso. Falei, o que é isso que fica chuviscando na televisão e de repente tem um negócio que vem, não é o conteúdo, não é a novela, o futebol, ou o que for. Aí eu falei, não, isso aqui é quando não tem o sinal, é onde não entra propaganda. Eu falei, propaganda? O que é isso, propaganda? Aí não, tem um tio teu que mora em Porto Alegre que ele pode te explicar melhor o que é esse negócio de propaganda. Aí eu falei, tio, o que é propaganda? Aí começou a história, ficar uma paixão, me apaixonei pelos comerciais que apareciam na televisão naquela década dos anos 80, né? Comerciais maravilhosos. Eu falei, nossa, que legal. E como é que faz para ser? Tem que ir para Porto Alegre, porque aqui na minha cidade não vai, né? Qual cidade? Bagé. Bagé. Eu maior orgulho de Bagé. E aí eu fui, vou estudar, o pai, quero estudar fora, vou estudar. Ele é jornalista, eu falei, não, é publicidade. Aí eu fui para Porto Alegre, estudei publicidade, fiz a PUC de Porto Alegre. Já comecei a trabalhar, porque eu falei, não, eu preciso trabalhar, porque senão, né? E era no segundo semestre, eu já fui procurar estágio e, mas tá muito novo para ter estágio, não importa, quero aprender, né? Tive experiência com cinema também naquela época, né? Acho que foi na casa de cinema. E dali para frente foi esperar a faculdade e aí eu tinha que tomar uma decisão, assim, que eu vou fazer agora, né? E aí eu escolhi vir para São Paulo. Para São Paulo, onde tinha as grandes agências, aquelas agências que eu via, né, que faziam as propagandas que eu me apaixonei na época na TV. E aí comecei a minha carreira trabalhando em algumas agências menores, né, para aprender. Eu sempre quis a sede de aprender, então sempre uma curiosidade de querer conhecer algo novo, né? E aí fui na propaganda tradicional e depois fui descobrindo o digital, né? E me apaixonei pelo digital. Fui uma das primeiras pessoas a trabalhar com marketing digital no Brasil, né? E lá no começo dos anos 90. E isso começou a efervescer, né? E a curiosidade não parava. Então, assim, aí eu fui trabalhando, né? Eu era redator, né? Sou redator, eu tenho orgulho de dizer que sou um redator. E aí comecei minha carreira de redator em algumas agências, depois virei diretor de criação de algumas delas, né? Algumas multinacionais, trabalhei na Macanex, na Ogilvy, em várias delas e depois acabei por curiosidade descobrindo o empreendedorismo, né? Na verdade, comecei a pesquisar mais sobre empreendedorismo, sobre o mundo das startups, dos ecossistemas, né? E aí, no determinado momento da carreira, eu falei, bom, vou fazer uma transição de carreira, mas sempre a transição vinha através da palavra curiosidade. Então, eu sou curioso, eu acordo todo dia procurando assim, o que tem para aprender hoje, preciso aprender alguma coisa nova. E a curiosidade, se bem aplicada, é uma coisa tão positiva, né? Você tentar pensar em algo diferente, o curioso para fazer algo melhor. Não é só curioso que eu quero saber o que está acontecendo ali, gente, porque tem a diferença. É o curioso que viu um acidente que ela vê o que está acontecendo. Não, é o curioso pela inovação, por criar, por aprender. E o Miguel é uma referência nisso. Como ele mesmo disse, já passou por várias empresas, liderando, atuando. Tanto que ele acumulou, gente, 140 prêmios. Eu queria que você contasse, né? 140 prêmios em grandes festivais mesmo,
Qual deles foi o que assim, mais marcou a sua vida? Conta pra gente aqui também por quê, né? Na verdade eu venho de uma geração onde não tinha tantos prêmios, né, das premiações. Existiam as clássicas premiações nacionais e internacionais, mas a grande premiação sempre foi o Festival de Cannes, né, de publicidade. Então esse era o nosso, né, o Oscar da propaganda sempre foi o Festival de Cannes, né. Então esse sim, eu já ganhei umas 3 vezes. Olha, 3 vezes o Festival de Cannes, esse prêmio não é para qualquer... Naquela época era muito disputado, foram 2 Leões de Ouro e mais um de Prata também. E como redator e também como diretor de criação. Então, assim, consegui. E fiz também London Festival, New York Festival, Clio, todos os Eu tô do outros. lado da pessoa certa, gente. Mas não é mérito meu apenas, né? Claro. Porque assim, o que acontece? A propaganda, ela me ensinou uma coisa que eu acho que é fantástica, que eu trago hoje para o empreendedorismo isso. Trabalhar em time. Saber trabalhar em time. Então, a gente não faz nada sozinho. Nada. Então, o sucesso é de todo mundo envolvido naquilo. Então, todas as campanhas, todas as peças que a gente criou e teve sucesso, foi um time que ganhou. Eu tive a sorte de estar no meio desse time, né? No time de criativo, mas eu acho que o espírito de equipe, ele tem que premiar o empreendedorismo, premiar a inovação, premiar tudo que a gente faz. Eu acho que em qualquer ramo, em qualquer segmento, em qualquer numa pequena, numa média empresa, numa grande, se a gente conseguir trazer o espírito de equipe para a cultura da empresa, isso é fantástico. E as agências de propaganda me ensinaram a isso, a trabalhar sempre num time. Olha, é perfeito o seu comentário. E dá para perceber o quanto você gosta de gente. Porque eu acho que isso é importante, né? Como diz meu marido, ele é gentólogo, né? Gentólogo porque é aquele que gosta de gente mesmo. Tem aquela pessoa que é coisóloga, que gosta de coisas, mas ele gosta de gente. Isso é muito importante, porque o sucesso está relacionado às pessoas que estão envolvidas. Por exemplo, o programa LPA e Você. Tem um time, tem pessoas, tem toda uma equipe por trás para fazer isso acontecer. Eu sentei aqui, mas toda a minha equipe desenvolveu o que precisava ser feito, óbvio, com a minha orientação, com a direção e tudo mais, mas sozinha não. E é triste você fazer sozinho, né, Miguel? É muito mais gostoso você ganhar um prêmio e você ter com quem dividir. Você tá ali, você vibrar com o seu time, porque foi um trabalho em conjunto. Sim. Eu acho que é muito mais legal do que, não, tá bom, eu ganhei só para você. Eu, pelo menos, eu gosto muito do compartilhar, né? Do dividir o meu sucesso com as pessoas que eu amo, com as pessoas que estão ao meu redor, ou com o time que está junto comigo, porque eu acho que a gente evolui mais. E para mim é muito mais prazeroso. Acho que o sentimento ali é mais forte. Você pensa assim? Sem dúvida. E assim, eu vejo, assim, as premiações na verdade são apenas consequências de uma estratégia de negócios. A premiação é uma estratégia de negócio. Mas eu acho que comemorar cada vitória, seja pequena, seja média, seja grande, a gente comemorava quando o diretor de criação aprovava a nossa ideia. A gente comemorava quando o cliente aprovava a nossa ideia. Então, assim, eu acho que comemorar as pequenas vitórias na vida, eu acho que em tudo, né? Tu que tem um filho pequeno, né? Assim, cada passinho, cada passo é uma vitória, é uma felicidade. Então, eu acho que, assim, trabalhar feliz um lugar que proporciona esse tipo de coisa é fantástico, né? Então, assim, as agências me ensinaram muito a trabalhar em time, a respeitar, né? Respeitar as ideias dos outros, principalmente. Não pode ser ideia ruim. Uma ideia ruim, ela vem para acelerar uma ideia boa, para empurrar, para deixar para trás aquilo que... E desistir das ideias é um avanço enorme quando a gente desiste de uma ideia. Sim. Eu desisti porque eu achei uma nova... Pivotar. Às vezes mudar, né? Pivotar. O tempo todo. Sim. Principalmente nesse ramo da criação, da criatividade, tu tem que o tempo todo desistir de ideias. Por que tu desiste? Porque tu achou uma melhor. E aí que vai, né? Eu acho que é aí que a gente dá um movimento para a nossa vida. Eu acho que se a gente conseguir trazer isso para o dia a dia de qualquer empresa, é uma lição mesmo, né? Trazer sempre um movimento. Excelente. Agora você falou sobre as vitórias, né? E quando eu olho vitórias, eu também relaciono com sonhos. E eu tenho uma pergunta para você, que justamente para quem está assistindo a gente e sonha em viver a criatividade, essa curiosidade que você tem, quais habilidades você considera essenciais para se destacar nesse mercado que está toda hora mudando, né? A gente está vendo um movimento constante do mercado digital, posicionamento de TV e tudo mais, o streaming e tudo isso. Quais conselhos você daria para quem sonha estar aqui? Bom, primeiro que sonho nunca envelhece. A gente até pode envelhecer, mas o sonho não. Ou seja, a gente pode ir atrás dele, não importa o momento da nossa vida e a idade que a gente vai ter.
né? A gente vê pessoas de sucesso depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60. Por que não? Né? Então eu acho que assim, perseverança, esse é o primeiro ponto. Eu tenho que perseverar, eu tenho que acreditar. E também não dar bola para o que os outros pensam. Eu tenho que acreditar e não os outros. Então assim, a gente tem que perseguir o sonho e ele vai se realizar. Pode não se realizar hoje, mas uma hora ele vai. Né? Então acho que perseverança é uma delas. Outra é, sozinho a gente não faz nada. Se eu conseguir ter pessoas, né, que possam entrar no meu sonho e acreditar junto comigo, aí fica mais fácil. Aí eu alcanço mais rápido o meu sonho. Né? Sonho que se sonha só é sonho. E sonho que se sonha junto é realidade. É realidade, exatamente. É. Então eu acho que esse perseverança é uma delas, ter equipe, ter pessoas, ter que também te acompanhem no teu sonho, né? Isso é fundamental. E assim, não desistir. Jamais desistir. Tu pode até mudar, tu pode até pensar diferente, não fazer de uma outra forma, né? Eu tenho uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é muito usada em inovação, que é o Think Big, Fail Fast, que é assim, pensa grande e erra rápido, não tem problema nenhum. A palavra errar, ela é errar é aprender, né? Então assim, o tempo, se eu errar rápido, se usa muito isso nas startups, então eu acho que a gente tem que fazer isso com nossos sonhos também. Não tem problema se eu errei. Talvez eu tenha feito da maneira não correta, ou talvez eu tenha feito num momento que não foi o melhor momento do mercado para ter feito aquilo. Tem vários produtos hoje que são lançados e não são lançados no momento certo, para as pessoas certas ou no mercado certo. Mas na hora que tu pivota ou tu redimensiona aquilo, vira um grande sucesso. Né? Então, eu acho que tem que perseguir, tem que ser perseverante. Olha que dica interessante, né? Perseverar, claro, mas ele falou do tempo. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas não é necessariamente no nosso tempo, às vezes pode acontecer depois. Eu digo que muitas coisas são no tempo de Deus, porque óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte, ir trabalhando e semeando e fazendo para o nosso tempo poder chegar. Gostei muito desse seu ponto, porque não é às vezes na nossa hora. A gente tem que saber respeitar, mas não desistir do sonho. Amo não desistir do sonho. Bom, e você que trabalha com inovação tem que ter coragem. Coragem para errar, e você acabou de falar disso. Mas errar também e recomeçar. Qual foi um dos seus maiores desafios durante a trajetória e o que você aprendeu com ele? Eu na verdade, assim, a única coisa que eu planejei na minha carreira foi não ter pressa, aí vem um tempo, né? Não ter pressa para poder chegar numa grande agência, que era sempre o sonho de muitos publicitários, as agências que têm os seus grandes clientes. Então eu trabalhei em muitas agências pequenas. Por quê? Eu queria estar pronto. No dia que surgiu a oportunidade para entrar numa grande agência, eu tenho que estar com a musculatura perfeita, eu tenho que estar pronto, tenho que saber de tudo um pouco, eu tenho que ter qualidade no que eu vou oferecer. Então Você eu trabalhei, se cobrou muito. me cobrei para trabalhar em pequenas e aprender o máximo possível, depois trabalhar em médias para poder entender um pouco do que... E sim, e quando surgiu a oportunidade de trabalhar numa grande agência, eu não perdi a oportunidade de forma alguma. Aí foi quando eu realmente... Mas eu estava muito preparado. É como jogar num time grande, é como jogar num... Entendi. Mas você já podia ter Aí, mais rápido. poderia, como muitos colegas conseguiram e outros não conseguiram, né? E desistiram da minha profissão. Eu nunca desisti da minha profissão, sempre adorei fazer isso, né? Só que chegou um momento da minha carreira que eu já tinha feito de tudo. Já tinha trabalhado em todas as agências que eu queria trabalhar, já tinha trabalhado com pessoas fantásticas que eu gostaria de ter trabalhado, conseguiu chegar. E aí eu comecei a pensar assim, qual é o próximo passo? E eu gostava muito de tecnologia, muito. Eu já vinha aplicando tecnologia na propaganda, vários cases usando tecnologia. E aí eu voltei a estudar. Fui para a USP estudar inovação e empreendedorismo, né? E aí eu fui fazer um mestrado. E aí nesse momento foi surgindo a oportunidade de olhar. Aí parece que eu abri uma janela, assim, porque eu estava no mundo da propaganda, assim. E quando eu comecei a olhar para a inovação, eu pensei, caramba, é muito maior do que eu imagino. E não é só tecnologia. Não é só tecnologia. Exato. Aí eu fui descobrir que existe todo tipo de inovação radical, incremental ou disruptiva. E às vezes é uma pequena mudança de processo, já é inovação, está nas coisas pequenas. E eu falei,
caramba, isso é muito mais amplo, eu estou gostando disso. E aí eu comecei a mudar. Aí eu mudei, fui trabalhar numa grande consultoria, uma das Big Four, exatamente com inovação, né? E isso abriu 1000 portas, 1000 aprendizados, fui ter contato com tecnologias que antes eu não tinha tanto contato, né? Bem diferentes daquelas de que eu trabalhava na propaganda, e isso mudou. Então eu pivotei a minha carreira, né? Fiz usando a curiosidade, né? Mas eu pensei assim, onde mais eu consigo aplicar a criatividade que não seja em propaganda? E eu descobri que, caramba, pode ser em tudo na vida eu posso usar a criatividade. E realmente tudo, 100% das coisas eu posso usar a criatividade. Aí eu fui usar a criatividade dentro de uma grande consultoria. E foi fantástico, porque foi também uma quebra de paradigma lá dentro. Usávamos outros termos, a palavra criatividade às vezes não era tão comum, né? E foi legal, porque eu trouxe meu aprendizado de marketing e de publicidade para dentro do mundo da consultoria. Então isso foi... Aí eu já comecei a me envolver com meus ecossistemas de inovação, startups, venture capitals. Aí as coisas começaram a ter uma outro espectro. Excelente. Bom, agora a gente vai fazer uma pausa, já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups.
Ideias que transformam. Conversa maravilhosa aqui que a gente está tendo, falando de uma pessoa inovadora, que se reinventou também, que vem transformando aqui o mercado de comunicação, marketing, publicidade. E claro que todo esse caminho você permeou cada vez mais pelo cenário de transformação digital também, né? Porque na hora que a gente fala de inovação, como você bem disse, inovação tem vários caminhos. Inovar é muito amplo. Mas quando envolve transformação digital, essas palavras são muito assim usadas atualmente. Na prática, como é que as empresas podem inovar de forma consistente, não apenas alguma coisa assim pontual? Como é que elas podem fazer isso de uma forma constante? Bom, é uma pena que algumas frases ou algumas expressões elas vão ganhando uma popularidade e elas acabam ganhando diversos tipos de interpretações, né? Transformação digital é uma delas, né? Todo mundo usa, assim como usava a reengenharia lá no passado, né? A transformação digital, eu acho que antes de existir a transformação na empresa, existe a transformação nas pessoas. Então, eu acho que inovação, para mim, é mexer com cultura. E tem que existir uma cultura de inovação. Se não mexer na cultura, não acontece. Essa é a grande verdade. Então, assim, tem que ser algo que mexa, né? Não adianta eu fazer um puxadinho de inovação na empresa e dizer para todo o mercado, eu faço inovação. Tem uma área de Open Innovation ali, uma área de... preparado. Eu acelero 4, 5 startups para um dia pegar uma ideia e essa ideia ter um incremento no meu negócio. Não adianta. Eu preciso criar esteira de inovação dentro da empresa, eu preciso criar a cultura de inovação. E inovação não é um bicho de 7 cabeças. Inovação, ela pode ser desde um processo que eu fazia de um jeito e agora eu faço de outro, sabe? Uma estrutura arquitetônica, de arquitetura dentro da tua própria empresa, de desenho de como a sala tem que ficar. Isso já é inovação. Isso eu ganho produtividade, ganho flexibilidade, ganho empenho nas pessoas, ganho um clima melhor de trabalho. Ou seja, a inovação ela pode ser vista sob vários aspectos. E eu acho que é isso que as pessoas, os empresários têm que entender. Dá para aplicar inovação desde uma pequena lavanderia até um grande grupo de energia, sabe? Como? Implementando na sua cultura. Então, assim, começa pelas lideranças, tem que ser uma coisa que vá permear a empresa como um todo. E é importante ouvir também o seu funcionário, né? Ouvir a sua equipe. Eu acho interessante aquela caixinha de feedback, né? O que você está sentindo falta aqui? E quando você fala de criar novas áreas, ou revisar um processo, ou até mesmo criar um ambiente diferente de colaboração dentro da empresa, sei lá, um refeitório colorido com algum momento ali que tenha específico dentro da empresa, olha, X horário vai ter frutas específicas para que as pessoas vão para aquele horário para se reunirem, falarem, discutirem algum tema que seja relevante ou simplesmente se conectarem entre si. Porque eu acho que na hora que você começa a entender o que o funcionário está precisando, fica mais fácil para você também poder inovar. Então, eu acho que a caixinha de dúvida... Falou perfeito da caixinha, porque a caixinha é a referência da inovação. Então, tinha aquela caixinha de madeira, a pessoa botava suas ideias timidamente, porque, né? Sim. E, na verdade, essa caixinha se abriu. Ela se abriu e, a partir disso, foram surgindo várias metodologias hoje que são aplicadas em todas as empresas, onde a gente tem as sprints, as weeklies, as dailies, os pequenos grupos de criação, onde desenvolve projetos com sprints rápidos. Ou seja, essas metodologias ágeis estão mudando o jeito das empresas pensarem. Então, assim, criatividade hoje, ela aflora muito mais do que simplesmente botar uma ideia na caixinha. Então, isso avançou, a caixinha se abriu. E eu acho que isso que as empresas estão começando a implementar é fantástico. Você vê aí grandes empresas utilizando essas metodologias e trabalhando dessa forma, montando times que estão sempre pensando no novo. Isso. Acordam de manhã já pensando o novo, o que eu posso melhorar? Eu faço isso aqui, bato o martelo no prego. Como é que eu posso fazer diferente? Né? Então, assim, isso está trazendo, e eu acho que isso é inovação, é pensar diferente. Por isso que eu gosto tanto, porque tem a ver com o que eu fazia antes, com a criatividade, que era pensar diferente. Então, a gente, acho que inovação é exatamente isso, trazer esse pensar diferente. E quando você diz squads, essas outras esteiras,
Claro que envolvem também empresas que são grandes. E uma empresa menor que não tem recurso, não deixe de usar a caixinha, pelo menos faça alguma coisa. Porque eu acho que às vezes a gente tem que olhar o que cabe dentro da minha organização. Porque às vezes eu não consigo criar um squad de fazer toda a revisão do meu processo e tudo mais no início. Mas deixa eu começar pelo básico, né? Que eu acho que começar pelo básico é importante. O que não pode é não fazer. Sim. Quando você fica na zona de conforto, o sucesso não vai vir não, porque não coexistem, né? Nisso, eu venho refletido nos últimos 6 meses bastante sobre isso, sobre como a inovação ela pode ser o mais democrática possível. Eu venho desenvolvendo um projeto que é um curso de inovação, que é exatamente isso, pensando nas pequenas e médias empresas. Porque a inovação ela tem que estar em todos os lugares e ela pode estar. Ela pode estar, só que ela deve começar pelo dono, pelos líderes, como é que ele destrava a inovação dentro dele. Aqui é mindset, É mentalidade. é mentalidade. E você falou justamente de curso, e eu acho que isso é super relevante, que conhecimento te liberta. E, por exemplo, eu tenho a mentoria do Método LPA, que eu trato justamente a mudança de mindset. Eu trago o mindset startup, a mentalidade startup. Você não precisa ter uma startup, mas eu gosto de trazer essa linha porque você entende escala, você entende como você pode ter um produto exponencial, ou você entende como você pode escalonar o produto que você tenha, mas você começa a ter essa mentalidade, né? De como eu começo a ter coisas que envolvem cunho tecnológico, que são exponenciais. Então muda. Na hora que você muda, acha a sua chavinha, você vai começar a permear os seus negócios e mudando eles também. E aí tu começa destravando a mentalidade do dono, do sócio ou líder, e depois vai destravando a relação na empresa. Então, acho que esse é um processo que pode ser aplicado em pequenas Conta mais desse curso, agora eu fiquei curiosa. Esse curso é bem bacana, é um curso que, na verdade, eu comecei a trazer, pensei em tudo que eu já fiz na vida, né? Pensando em criatividade, em campanhas, em estratégia de marketing, né? Trabalhei como diretor de marketing global de uma empresa de entretenimento bem bacana, trabalhei também em consultoria grande, então assim, tipo, tanta coisa foi feita e eu sempre ajudei né, a impulsionar de certa forma a criatividade, a inovação, as pessoas destravarem, a empresas saírem do ponto A e ir até o ponto B. Falei, vamos ajudar, por que não? Agora que eu trabalho muito com inovação, por que não ajudar? Aí eu fiz um desenho de um método progressivo chamado Ice Hot, onde eu consigo primeiro descongelar alguns conceitos, né? Depois, que é o mindset que a gente falou, principalmente da pessoa, depois da relação dela com a empresa, que eu chamo de warm, né? Algumas técnicas, né? E depois, por último, o hot, onde eu tenho técnicas explosivas mesmo para fazer realmente o cara destravar e ter sucesso. Então, assim, e o legal é que é o seguinte, todas as aulas trazem algo prático. Então, eu vou te ensinar uma coisa que tu pode implementar amanhã de manhã, né? E eu já venho testando isso e validando e estou feliz da vida porque está dando super certo. Muitos pequenos empresários ou médios empresários até estão... Que a gente tem que desmistificar que inovação é uma coisa de grandes empresas, que é uma coisa cara, que é uma coisa que é só tecnologia. Não, é só mudar o jeito de fazer as coisas. Às vezes mudar o jeito, por isso que é muito mentalidade. Então, acho que isso pode ser aplicado de uma pequena até uma grande empresa, um grande grupo, né? Então, é nisso que eu estou pautado aí nesse ano. Excelente. Já tem um nome esse curso? Tem. Já pode contar? Pode contar, sim. Chama Destravando Você e Sua Empresa com Inovação. Muito bom. Ó. Fica a dica aí para vocês. Destravando Você e a Sua Empresa com Inovação. Vai, Miguel Genovese. Muito bom. Miguel, conta mais aqui para mim. Eu quero saber um pouco mais sobre o cenário que você também já atuou em empresas de entretenimento de mídia, né? Consultorias, e agora você está liderando o Box Brasil. O que muda e o que também permanece no processo criativo entre esses setores que são diferentes? Bom, o meu primeiro contato com o mundo do entretenimento e mídia foi no Terra Networks, né? Que é uma das maiores expressões mundiais que teve, né? De internet. E nós tínhamos escritórios em 17 países. Eu fui diretor de marketing, né, para todos esses países. Cuidava de entretenimento, música, cinema, jornalismo. A gente também tinha eventos ao vivo, como Planeta Terra. Então, a gente desenvolveu, aprendi muito sobre streaming naquela época, né? Fiz Olimpíadas de Londres, fiz vários outros tipos de projetos de música, estúdio. Então, isso... Eu adorava trabalhar com isso, adorava, né? Depois que eu saí do Terra, voltei para a propaganda de novo. E há 2 anos eu venho trabalhando no Grupo Box Brasil,
que é uma delícia, porque eu voltei a trabalhar com mídia e entretenimento, né? E o Grupo Box Brasil hoje é um grupo independente, né? Ele tem canais de televisão, TV paga, TV por assinatura e também canais de streaming. Então a gente hoje distribui conteúdos do mundo inteiro. Então a gente tem licenciamento de conteúdos de Hollywood, da Ásia, da Europa, conteúdo infantil, filmes, séries, shows, produtores brasileiros também que produzem muito conteúdo, a gente também traz e a gente transforma isso em canais de televisão. Excelente. Nossa, Miguel, 17 países, liderar 17 países não é muito fácil, né? Não foi fácil. Não foi fácil. Eu brinco que são poucos, mas na verdade são muitos países e entra muito o aspecto cultural, porque na hora que você lidera outras culturas, a gente falou muito de cultura aqui, sem dúvida o desafio não é pequeno. Você tem que lidar com pessoas, cultura, então o desafio realmente é muito grande. E o Box Brasil é um grupo também, de forma internacional, onde você vem atuando Sim. com ele e que está trazendo também muita inovação, né? Então eu acho que isso é muito importante. A gente no próprio canal marketing hoje talvez seja o único canal no Brasil que é focado em empreendedorismo, inovação, traz também conteúdos de publicidade, de marketing, né? Então a gente hoje é muito feliz em poder oferecer, conectar as pessoas acima de tudo, né? Com o mundo dos negócios, principalmente o mundo dos negócios que traz a inovação e a criatividade como principal chancela. Excelente. Olha a dica aí para vocês, gente. Inspiração aqui, porque na hora que o Miguel traz para a gente essa visão dele, ele traz essa visão baseada em experiência, ou seja, uma pessoa que viveu. Quando você vive, é muito mais fácil você lidar com as situações. E assim, ele viveu tudo isso e é isso que a gente traz aqui no LPA e você, histórias reais de pessoas que viveram e estão trazendo aqui a sua experiência para ensinar, para engajar, para inspirar as pessoas que nos assistem. Queria saber um pouco mais sobre o mercado de streaming, porque essa mídia está evoluindo de uma forma muito rápida, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre tendências, o que você acredita, para onde que vai, e também os profissionais, né? Olhando o aspecto brasileiro e até mesmo fora. Bom, o Grupo Box hoje é um dos pioneiros nesse trabalho com streaming, né? A gente vem desenvolvendo diversas plataformas, né, de streaming, junto com grandes players internacionais também. E a gente tem uma expertise em desenvolver canais OTT, canais FAST. Então hoje a gente consegue captar com uma bela de uma curadoria conteúdos e a partir disso distribuir. O grande desafio do streaming, e não é um desafio só do Brasil, é a questão de infraestrutura tecnológica, né? A gente sabe que hoje o Brasil vem evoluindo, mas vem a passos curtos ou médios, né? Desenvolvendo essa infraestrutura. Então hoje o crescimento mesmo do streaming está muito relacionado à infraestrutura tecnológica. Eu preciso ter internet no Brasil inteiro. Então, infelizmente, tem alguns lugares que ainda a internet funciona, mas não a ponto de rolar um streaming. Alguns têm fibra, tem fibra, não chega. Então a gente ainda tem essa dificuldade, né? Mas vem avançando cada vez mais. A gente acompanha muito a evolução disso. Hoje, o Grupo Box distribui conteúdos de diversas formas. A gente distribui conteúdo por satélite, que nós temos nosso satélite, né? Por satélite, a gente tem as antenas lá no Tecnopuc em Porto Alegre. A gente distribui por streaming, a gente distribui a cabo, a gente distribui por antena parabólica, a gente distribui de todas as formas possíveis, porque a gente tem que chegar no máximo de pessoas no Brasil inteiro, né? E tem que considerar isso. Tem estados do Brasil que não chegou a informação. Então, acho que esse é o grande desafio e a tendência que existe hoje é cada vez mais o streaming, ele está ficando mais barato, né, nesse sentido. Então, é a distribuição de conteúdo via streaming. Vídeo, os grandes players do mundo, né, de TV. Não vai morrer a TV aberta e tal, não vai morrer de forma alguma. Eu acho que tem muita gente que fica criando essas celebras no mercado, talvez para ganhar audiência, mas de fato não vai. Assim como não morreu o rádio, assim como não morreu o jornal, que todo mundo pode diminuir, pode ter, né, menos jornais no Brasil, assim como vai morrer o livro, muito pelo contrário. Os livros aumentaram, os livros impressos aumentaram a sua produção, surgiram várias editoras. Então, assim, cria-se às vezes uma celeuma que não existe, né? Mas eu acho que a tendência, de fato, é o streaming crescer cada vez mais, né? A distribuição dos conteúdos,
né? E, óbvio, no ritmo da infraestrutura. Muito bom. Dica valiosa. Agora a gente vai fazer uma pausa e já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos, essa conversa está muito boa. Miguel, eu tenho mais perguntas aqui para você. Vamos lá. Para inovar, é necessário sair da zona de conforto? Você já passou muito por isso? E como é que você lidou e que conselho você daria para quem está enfrentando um desafio como esse hoje? Eu acho que a zona de conforto ela é um dos maiores, uma das maiores barreiras que a gente tem na nossa vida, né? Para tudo. Porque o ser humano ele é
a insegurança, ela existe em todo mundo, né? Então, eu acho que é uma batalha diária. É uma batalha diária. A gente tem que todo dia enfrentar essa zona de conforto e tentar se vencer. A gente acha que, pô, não, tá bom assim, né? Tá legal, mas eu acho que a gente tem que colocar desafios pra gente. E a gente vive de desafios. a curiosidade, que você é um Sim. especialista em curiosidade, ela tira a gente da zona de conforto. Sim, porque ela descobre desafios. Exato. E aí, assim, nossa, eu quero esse desafio. E é ali que a gente vai conseguir avançar e Eu a acho gente que eu sou vai uma perdendo curiosa medo. também, então, porque eu gosto de fazer coisas novas, eu gosto de criar, eu gosto de olhar o ambiente, ver alguma coisa diferente que a gente pode mudar. O próprio programa, a gente vem sempre tendo uma pitadinha de alteração para melhorar, então sempre está ali de olho em como que está acontecendo. Então, eu acho que não dá para ficar na zona de conforto. Eu, pelo menos, não consigo. Muitas vezes essa zona de conforto ela é fruto do medo. A gente tem que enfrentar um medo. O medo de ficar sem emprego, o medo de não poder pagar as contas, o medo de não ser bem visto no mercado ou de não ser reconhecido. A gente tem medo, a gente tem que enfrentar esse medo e muitas vezes é ele que está só segurando a gente. Na hora que ele sai da frente, a gente voa de verdade. Você ajuda as empresas a se transformarem. Exato. E você, como profissional, como é que você se reinventa? O medo é uma coisa que eu já entendi que você tira da frente. Já tirei. E ele sempre vem, né? Isso Ele que é vem, mais, ele vem. Eu falo que o sabotador vem, ele vem lá. Ele vem te provocar e aí tu assim, sai daqui, né? sai daqui. Mas o que mais você faz para se reinventar, para mudar? É só o medo que te atrapalha? Eu acho que a reinvenção vem do aprendizado. A gente tem que acordar pensando em aprender alguma coisa nova, né? Só que às vezes a gente não sabe como aprender. A gente precisa aprender a aprender, né? Então eu acho que o aprender a aprender é uma expressão que a gente tem que levar para a vida, porque eu tenho que descobrir em mim mesmo maneiras e formas de aprender as coisas. Eu acho que quando a gente já acorda pensando em aprender, o que eu vou aprender hoje? Está aberto, sabe? né, a aprender. Às vezes é uma frase que a gente ouve, né? Eu lembro muito bem de uma pessoa que eu fui fazer mentoria e ela veio lá de Curitiba. Não, eu vim aqui nesse evento e agora eu estou aqui contigo conversando e tal. E eu falei, tá, mas ela falou, não, eu vou num evento. Se eu escutar uma frase, essa frase já pagou minha viagem, porque ela vai me ajudar muito, entendeu? Então, assim, às vezes é uma frase, é uma conversa que nem a gente teve aqui, né? Ou alguém que a gente conhece novo, ou um vídeo que eu assisti, sabe? Abre a cabeça. Então, a gente tem que se abrir. Ou não bem dado, muitas vezes, porque eu gosto muito de entender o posicionamento da pessoa, como é que ela está indo. Por exemplo, startup. Startup busca investimento e, como eu invisto em alguns pools, a gente tem que orientar quando a gente também está dizendo, eu não vou investir. Não vou investir por quê? Por que eu não vou investir? Por isso, isso e isso. Acho que um não também bem aplicado é um feedback positivo para que depois essa empresa também se desenvolva. E eu acho que isso é muito importante, né? A transformação, ela vem também de entender aonde você precisa mudar. Porque você vai aprender coisas novas, só que também você tem que entender se você precisa mudar o caminho, se aquela solução não faz sentido com o mercado. E eu gosto muito disso, né? De na orientação, quando eu faço mentoria com os CEOs, com as pessoas de empresa, com os C-levels de empresa, e na minha própria mentoria, eu oriento, eu falo, olha, o meu ponto de vista é por esse caminho, mas quem vai tomar a decisão é você. Exato. É você que vai tomar a decisão por onde você quer. Eu estou te dando um alerta aqui, porque eu vivi situações, que o mentor ele vive situações para poder trazer esses insights. E esse ponto da mulher, por exemplo, ela ouviu uma frase que para ela fez a diferença. Exatamente. Porque você teve a experiência, você viveu aquilo para poder transferir aquela frase para ela e mudar o que era o que ela estava precisando. A gente vive hoje, Lilian, um momento onde existe uma crise de liderança. Faltam líderes no mercado. As empresas sentem falta na hora de contratar líderes, né? Então eu acho que muitos dessas profissionais não estão se preparando para a liderança. E falar não é uma característica, precisa de muita sabedoria para poder dizer não. É verdade. E o Dá não feedback. bem dado, ainda mais de não investimento. Poxa, não investir. A pessoa veio para um comitê, para um board, você diz não para ela vai te odiar, né? Mas não, tem que ser um não bem embasado. E só para fomentar esse não, quando eu disse não para essa startup,
Depois de um tempo, ela me encontrou. E aí ela disse para mim, você disse não para mim. Você é fulana, tá? Eu falei, sim. E na hora eu não tinha assimilado a pessoa. Aí ela falou, você me deu não, né, no meu investimento. Na hora eu pensei, meu Deus, ela vai me bater aqui. E eu conto essa história porque, para mim, ela foi muito importante. E aí ela virou para mim, mas o seu não foi tão bem dado que depois do seu não, eu fiz todo o caminho e eu consegui investimento. Ou seja, ela corrigiu a rota e já fazia 30 vezes que ela tinha feito pitch. Olha isso. Ou seja, um não bem dado podia ter estreitado a jornada de 30 pitches. Sim. Se ela já tivesse tido esse não logo no começo. Então, essa é a importância do feedback, né? Então, por exemplo, um líder que tem que dar o feedback para o seu time, um feedback bem dado empurra o time para frente. Sim. Feedback mal dado, ele põe todo mundo para baixo. Né? Então, o feedback, o não, são coisas que são aprendizados da vida profissional, né? E falta realmente hoje lideranças que tenham essa capacidade, né? Então, eu acho que esse é um aspecto bem interessante. Excelente. Agora, olhando para o futuro, você imagina que entretenimento e comunicação vão impactar a sociedade nos próximos anos? Como é que a Box Brasil pretende estar nesse movimento? A Box é um grupo muito antenado desde o começo, mas fruto muito do seu líder, que é o fundador, que é o Cícero Aragon. O Cícero... Você conhece? Claro, claro. Eu faço a pergunta de novo? Não, tá. Eu só respondo. Tá. Aí você coloca Box. O grupo Box é super antenado, mas é fruto muito do espírito visionário do nosso CEO, que é o Cícero Aragon. Ele sempre foi um visionário, ele sempre olhou à frente. Né? As tecnologias estavam começando e ele já olhava lá na frente como é que as coisas aconteciam, né? Então, o nosso investimento em streaming já vem há bastante tempo, né? Então, hoje nós estamos mais consolidados nisso, né? Então, eu acho que as novas tecnologias, inteligência artificial, automação, a gente está começando já a introduzir vários desses elementos dentro dos nossos canais. Então, por exemplo, temos canais hoje onde todos os nossos estúdios são estúdios virtuais, onde a gente usa inteligência artificial, a gente usa um branding, um design específico para esse tipo de ferramenta. Então, a gente avança bastante nisso, né? Hoje a gente trabalha também com legendagem, dublagem, usando também ferramentas de alta tecnologia. Então, hoje a gente já faz isso fruto de coisas que a gente olhou lá atrás, né? Então, eu acho que o que vem por aí, e acima de tudo, eu acho que o entretenimento vai estar ligado à tecnologia pelo conhecimento melhor do que as pessoas gostam, conhecimento do que as pessoas preferem. Então, hoje a gente investe boa parte dos nossos esforços são focados em dados, entender o consumidor, o que ele quer, que horas ele quer isso, como é que ele quer receber essa informação, se é num formato Y, formato X. Hoje nós podemos dizer, e é um conceito muito forte lá dentro, que é um omnichannel, né? Que a gente tenta fazer com que não importa onde esteja o nosso usuário, a gente quer levar informação, quer levar entretenimento, ele do jeito que ele quer, na hora que ele quiser. Inclusive, o LPA e você também é um omnichannel. A gente está no YouTube, a gente está no streaming, a gente está no Spotify, a gente está nos canais de TV. Cada vez mais buscando colocar o nosso conteúdo de forma acessível, porque a gente quer levar comunicação, conteúdo de qualidade para você que está nos ouvindo. Agora, a gente vai entrar num bate-bola. Eu vou fazer uma dinâmica com você aqui, onde eu te digo uma palavra e você diz o que passa na sua mente. Uma palavra ou uma frase, tá bom? Criatividade. Ar. Inovação. Cultura. Transformação digital. Transformação pessoal. Propósito. É o motivo pelo qual a gente vive. Comunicação. A essência de tudo na vida. Entretenimento. A paz do nosso espírito. Desafio. Acordar todos os dias pensando em fazer algo diferente. Futuro. Não existe. Conquista. Pessoas. Inspiração. Família. Muito bom. Olha, que conversa maravilhosa. Gostei muito. Agora eu vou te entregar um presente aqui. Que legal. Um presente nosso do LPA e você para você. Muito obrigado. Também tem uma lembrança dos nossos apoiadores. Sim, que legal.
Dux Olha. Defender para te proteger contra germes, bactérias, coronavírus. Que legal. Ele cria uma película protetora e aí te protege. E é muito bom. Muito Eu deixo bacana. no carro, é super seguro. Vai ficar comigo no carro também. O hidratante para você usar sobre a pele. Que legal, eles também desenvolvem. Também tem o hidratante, uma linha Genial. cosmética fantástica. Adorei. Um copo O copo. para você estar tomando lá alguma coisa e Vai lembrar ficar da na gente. minha mesa o tempo todo. Ah, que legal. Te Que mantém bacana. refrescante. E claro, esse é o presente para Kátia. Não acredito. A Kátia ama joias, ela Que desenvolve legal. peças personalizadas. Esse presente foi feito para Kátia, Lindo, para sua lindo. esposa. Muito bacana. Ela vai adorar. Ela é artista. Vai Eu, adorar. inclusive, estou usando esse brinco que eu estou usando aqui, é da própria Majoias. A Alessandra, ela é uma artista, ela desenvolve as peças de forma personalizada e ela está presenteando aqui os nossos convidados. Muitíssimo obrigado. Ela vai adorar. Obrigada. Genial, lindo. E agora eu vou pedir para você deixar as suas redes sociais, onde as pessoas podem te seguir, ou no LinkedIn, ou informações também do Box Brasil, para as pessoas te acompanharem. Bom, vocês podem me encontrar, né? E é mais fácil no meu LinkedIn, que é o meu canal corporativo, né? Que é linkedin.com/Michael Genovese. Ou também @canal marketing no Instagram. Pode nos seguir, vai ser um prazer ter contato com vocês. Excelente, obrigada, Miguel. É um prazer te Imagina, receber aqui. eu que agradeço Foi pela muito oportunidade, adoro bater papo contigo, acima de tudo. Cheio de ideias, muito inspirador. Saio daqui com 1000 ideias e renovados. É legal, muito obrigada. E você acompanha o nosso programa no nosso site www.lpaivocê.com.br e no nosso Instagram, @lpaivocê, ou no meu Instagram, @Lili_Primo Albuquerque e na nossa plataforma lpa.academy. Obrigada e nos vemos no próximo episódio.